Nissavim e Vayeler. São duas parashiot. Pelo motivo que Yom Kippur desse ano vai cair no Shabat. Então, no Yom Kippur, a gente vai ler a parashá específica para Yom Kippur. Então, para a gente terminar realmente todas as parashiot, a gente vai ler duas parashiot nesse Shabat. Nissavim Vayeler. O texto diz: Atem Nissavim Hayom Kulechem. Vocês estão aqui reunidos, todos vós, juntos. Ziknehem, Shotrechem, os vossos anciãos, os vossos juízes, os vossos guardas, todos estavam lá. Homens, mulheres, crianças, Veguerechá, Shribicharecha, e o teu peregrino que está entre as tuas portas, e todos aqueles que aderem ao povo de Israel, estão junto conosco para fazer justamente um pacto com o Eterno diante da entrada na terra de Israel. Bem, então o Moshe chama todo o povo, faz o pacto e diz: aquele que não tiver realmente o coração limpo nesse pacto poderá receber consequências nefastas, já que está sendo colocado diante de cada um de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte. E a gente deve escolher a bênção e a vida. Bom, dentro desse contexto, é-nos dito que nessas maldições teremos uma questão do frito vamelar, aquele enxofre e sal de todo o povo, assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra. E que, se a gente fizesse justamente a Techuvá, a gente iria retornar para realmente a nossa terra ancestral, a gente iria retornar para fazer o serviço do Eterno. Então, a nossa obrigação, ao sairmos do Egito, passar pelo Mar Vermelho, chegarmos até no Monte Sinai, recebemos a Torá, uma Torá de fogo, era justamente perseverar e guardar justamente todos os mandamentos, todas as mitzvot de Hashem, do Eterno. Bom, aqui sobre a questão do fogo, a gente vai ver uma questão muito importante, em que a gente lê no profeta Yeshayahu, capítulo 6, que fala de uma visão que o profeta teve. Ele visualizou como se fosse o templo de Jerusalém, onde estaria presente o trono do Eterno, onde o manto do Rei Eterno permeava todo o templo, e ele então visionou que os serafim, eles então serviam ao Eterno, os anjos serafim. E cada um dizia para o outro: Kadosh, 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 Adonai Sevaot, Melech Haaretz Kevodó. Santo, Santo, Santo é o Eterno, que preenche com a sua glória toda a terra. E daqui a gente vai para o profeta Daniel. O profeta Daniel, no capítulo 7, das várias visões que o profeta teve, essa é uma delas, onde ele ficou muito aflito naquilo que ele visionou durante a noite. Ele via justamente 4 animais se levantando um atrás do outro. No primeiro ele viu um leão, que tinha umas asas de águia. Em seguida ele viu um urso que devorava esse leão com as asas de águia. Depois viu um leopardo que acabava com o urso. E veio um quarto animal, que era muito forte, que tinha dentes de ferro, e devorava tudo, e pisoteava tudo, e acabou justamente com o leopardo. Bom, na visão que ele teve, ele via que aparecia o trono do Eterno. Lá se assentou o ancião dos dias, Atik Yomim. Então foi proferido diante dele um julgamento. E aparecia um ser como se fosse parecido com um ser humano, e era lido diante dele todo esse julgamento. Aí ele perguntou, no sonho dele, o que significava tudo isso.
Então, um anjo veio e explicou para o Daniel o que significava tudo isso. E foi dito para ele, não, esses 4 animais que você viu representam 4 forças, 4 impérios daqui do nosso mundo. Então, cada um desses 4 impérios viria um atrás do outro. O primeiro era esse, era destruído pelo segundo, destruído pelo terceiro, até que vinha o quarto, esse que tinha os dentes de ferro, que tinha 10 chifres. E desses 10 chifres saíam 3. E dentro desses 3 saía um, que era como se fosse mais forte do que os outros. Mas tudo isso ficaria, então, na mão no julgamento que o Eterno tinha feito e daria, então, aquele que parecia com o Filho do Homem. Então, eu estava explicando o anjo para o profeta. Isso representava o povo de Israel. Aquele que viu parecido com um formato humano é como se fosse justamente o povo de Israel. Ele sim que herdaria todos esses reinos, e aí seria um reino eterno. Então, essa é a visão do profeta Daniel. E quando ele vê justamente o trono do Eterno, esse trono do Eterno é rodeado de fogo, e saía um rio de fogo. Esse rio de fogo é chamado, o profeta Daniel, de Nahar Dinur. Nahar é rio, Dinur quer dizer de fogo. E o que representa esse Nahar Dinur? Nahar Dinur é justamente como se fosse um chicote grande, formato de rio, logicamente, mas de fogo, onde os Rechaim, os perversos, depois que falecem, são castigados. É daí que o Talmud vai explicar justamente como se dá a vida pós-mortem e o que acontece com os Rechaim, os perversos, e o que acontece justamente com os Sadiquim. Então, os Rechaimos vão receber justamente esse castigo muito grande. Agora, seria uma linguagem mais nosso mundo de hoje, a gente entender o que é esse rio de fogo. Esse rio de fogo que ele estava vendo é o que é chamado hoje em dia de Via Láctea. Então, na visão que o profeta teve, que se tinha no passado, se via essa de luzes, logicamente, né, que brilhava nos céus, isso serpenteava justamente como se fosse o nosso planeta. Então, isso era considerado exatamente como um rio de fogo. E que, de fato, é um rio de fogo, lógico, até pela quantidade de corpos celestes brilhando e queimando como fogo. E como é dito na própria Torá, que o Eterno ordena aos seus Ruchot, os seus Malachav, e Gachalei Esh, e seus mensageiros, são como labaredas de fogo. E os seus anjos também são aqueles serafim, que é serafim, aqueles que queimam como fogo. Então, toda essa representação do cosmo dentro da Torá representa justamente o mundo angelical. E para cada uma dessas estrelas, desses astros celestiais, existe um nome. Isso aparece no Salmo 147. Então, justamente, isso é os anjos que nós temos, com essa força do eterno Deus. Bom, voltando do profeta Daniel, lá no capítulo 7. Quem são esses reinos todos que estamos falando lá? Bom, então, em outras leituras do próprio profeta Daniel, que também é explicado pelo anjo ao Daniel, o primeiro reino de grande poder, assim digamos, era o reino da Babilônia, de Nabucodonosor. Esse era chamado, então, como se fosse considerado o leão com asas de águia.
O segundo reino, que era um urso, era o reino da Média. Média, aparentado dos persas. O terceiro reino, que era o leopardo, era o reino da Pérsia. E o quarto reino, poderoso, como é dito, com os dentes de ferro, representava o reino dos gregos de Alexandre o Grande. E que lá teve, ele viu, os 10 chifres. Os 10 chifres são aqueles que vieram na esteira de Alexandre, depois que ele faleceu jovem, foi dividido todo o seu poderoso império em 4 partes, dos seus 4 generais, e o general Seleuco, que teve aí 10 reis, até chegar num rei chamado Antíoco Epifânio. Este sim, que era, então, aquele chifre que o profeta fala da cabeça lá desse animal que ele estava visualizando. E esse Antíoco Epifânio se mostrou e se virou contra o judaísmo e contra os judeus que moravam lá. Então, ele quis mudar realmente o calendário hebraico, como de fato ele causou uma mudança no calendário hebraico, e queria mudar, inclusive, também a própria lei. E aí que se levanta, então, os macabeus, e que faz aquela revolta e tudo mais, e conseguem extirpar Israel, a presença dos gregos, limpar o templo da sujeira que eles tinham provocado como ofertas de porcos dentro, em cima do altar. Então, tudo se apresentava uma abominação terrível para o povo de Israel. E o que ele conseguiu mudar, que eu falei ainda agora? Eu falei sobre a questão do calendário. Como assim que ele mudou o calendário? Então, nós temos no calendário hebraico, vou chamar de 2 níveis. Tem um calendário hebraico, que é o calendário que a gente conhece, então, agora é 5.784. Vai passar daqui a pouco a 5.785. E isso é contado desde a criação do mundo, fazendo aqueles cálculos até chegar ao nosso mundo de hoje. Mas existe dentro desse cômputo do calendário um lapso mais ou menos de 180 ou mais, 200 anos, ou um pouquinho menos, 170, 160. Mas existe esse lapso dentro do calendário hebraico. E onde está localizado este lapso? É justamente nessa parte aqui. Então, se a gente for ver pelo calendário hebraico, a presença dos persas na sua conquista de Ciro o Grande, depois daqueles reis que vieram, dentro do calendário hebraico, não passa de 40 anos. E a gente sabe que isso demorou 200 anos, no mínimo. Enquanto isso, dos gregos, tem um tempo muito maior. Então, esse rei, quando ouviu que os judeus falavam, tá, mas o teu reino não é nada, cara. Quem dominou o mundo por muito tempo foram os persas. Então, ele foi e mudou aí o calendário, como fala o profeta Daniel, esse capítulo 7. E começamos a fazer uma outra contagem, que consta, por exemplo, em documentos como Get. Get é divórcio. Então, quando um rabino escreve um Get, ele bota a data a partir da contagem dos Yevanim, dos gregos, que é mais ou menos do ano 312, antes da Era Comum, para cá. Então, se nós te contarmos com esse lapso, vamos falar, então, em 180 anos, digamos, 180 anos. Então, nós estaríamos agora em que período real do nosso calendário? Se estamos em 5.784, por mais 180 anos, a gente vai estar agora quanto? 5.964. Falta menos de 40 anos para chegarmos no 7º milênio, que é o 6.001.
6.001. Então, se o mundo vai ter uma existência de 7 milênios, como o Talmud conta, então estamos chegando praticamente lá. E o que deveria acontecer para chegarmos nesse momento? Como a gente está vendo aqui, a chegada do Mashiach, a ressurreição do povo de Israel, da sua língua, a sua soberania na sua própria terra, a existência do reino dos judeus, no caso, um Estado dos judeus. Então, tudo isso está, de fato, acontecendo. E a gente teria, a partir deste 7º milênio, que representa o ano de Shabat, se fosse um Shabat, o que nós fazemos no Shabat? A gente está descansando, contemplando a presença do Eterno. Então, nesse período, a gente vai ter realmente uma ascensão espiritual enorme. A gente vai chegar realmente a ver a presença do Eterno entre nós. Ou seja, não terá mais aquela dúvida: onde está Deus? O que está acontecendo? Bom, a partir do 7º milênio, esse ano que apresenta o Shabat, esse Shabat é um dia dedicado completamente ao serviço do Eterno, já que ele representa, estará, e nós estaremos na sua presença constantemente. Então, o profeta Daniel, como é dito no livro dele, ele escreveu o que ele viu da época do Nabucodonosor e daqueles reis da Babilônia que vieram em seguida, como Nabucodonosor, depois é falado em Evil Merodach, depois é falado em Baltazar, Belteshazzar. Então, o profeta Daniel tira dessa época. Mas, no entanto, o livro do profeta Daniel encontra-se em que parte do Tanar? O que é o Tanar? O Tanar a gente traduz como Bíblia, geralmente. Tanar quer dizer Torá, Neviim, Ketuvim. Tu pega as iniciais, o Tav, Nun e o Raf, Tanar. Então, o que apresenta a Torá? A Torá são os 5 livros de Moshe, é a lei. Neviim, os profetas, são desde do livro de Josué, Juízes, Samuel, Reis, e todos aqueles profetas, os grandes, com Isaías, Ezequiel, Jeremias, e os outros menores. E depois aqueles que vieram depois do exílio, como Zacarias, Hagai e Malachi, fazem parte do livro de Neviim. E depois vem os Ketuvim, são livros sapienciais, que está entre eles o livro de Jó, o livro dos Salmos, o livro de Kohelet, Eclesiastes, Mishlei Shelomó, os Provérbios do Rei Salomão, Shir Hashirim, Cântico dos Cânticos, e também o livro de Daniel. Mas o livro de Daniel é um livro sapiencial ou é um livro profético? Se é um livro profético, devia estar onde? Entre os Neviim. Se ele não está nessa categoria, ele está entre o livro dos... Mas por quê? Daqui a gente vê que o livro de Daniel, ele encontra-se entre os livros sapienciais, que, na verdade, o livro foi uma maneira que o autor do livro teve de disfarçar, ao escrever o seu livro, dizer: não sou dessa época, sou da época antiga lá de Nabucodonosor. Mas, na verdade, ele já estava escrevendo essa época, na época dos acontecimentos, que seria a revolta dos Macabeus. Então, para que ele não fosse, digamos assim, acusado, julgado, não estou escrevendo de agora, estou escrevendo de Nabucodonosor. Foi Nabucodonosor que teve os sonhos. E eu interpretei os seus sonhos. Lá que eu tive aquelas visões. Isso não é de agora. Mas tudo retrata o momento que se estava passando naquela época desse rei Antíoco Epifânio e a revolta dos Macabeus. Então, o livro do profeta Daniel estava realmente animando, reavivando, dizendo para aquele povo que estava sob sofrimento lá, que estava sendo colocado porcos em cima do altar,
queriam mudar o nosso calendário, queria mudar a própria Torá. Não, tenham calma, que a gente vai conseguir vencer isso, e como de fato a gente conseguiu. Aí veio a revolta dos Macabeus, revolta difícil. Éramos poucos contra muitos, mas, no entanto, foi uma grande vitória do povo de Israel. Nessa vitória foi limpado o templo, e nessa limpeza foi encontrado só um pote de azeite puro para se acender a menorá, e para se fazer mais, ia demorar mais um tempo de 8 dias. E aí aconteceu, então, um milagre que acabou dando esse pote para 8 dias. E esse é o milagre de Hanukkah. Então, Hanukkah representa justamente esse milagre da revolta e da vitória dos Macabeus, que era uma família de sacerdotes, que já não estava mais em Jerusalém pelo que estava acontecendo lá. E quando foram cobrar impostos altíssimos, eles, numa outra cidade chamada Modi'in, começaram a revolta, eles foram tomando o corpo. E o povo foi vencendo. Então, vários filhos e netos da família do Matitiarro foi vencendo realmente os gregos de Antíoco Epifânio, depois de outros reis que vieram desde lá. E a gente passou 100 anos numa certa liberdade. Então, daqui a gente vê que o livro do profeta Daniel estava prevendo isso, estava dizendo isso para nós, e fazendo com que realmente aquele povo tomasse, e a visão que ele teve, que ele viu um anjo, um formato humano, diante do Atik Yomin, do Ancião dos Dias, isso representava o povo de Israel. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte: do ponto de vista cabalístico, a gente tem uma passagem lá no livro de Zohar, livro do Zohar, Perashá Vaikra. E lá é mencionado sobre a questão dos vários céus e das várias terras. Então é dito que os céus são 7 céus. E a terra são 7 terras. 7 terras. E é dito que em cada terra, e é dito que o Adão, que é o primeiro homem, ele foi formado numa dessas 7 terras. Aí o próprio Zohar pergunta, mas então quem povoou as outras 7 terras? Se encontra as pessoas diferenciadas do que a gente conhece. Aí o livro do Zohar vai nos mencionar que lá em Gênesis, em Bereshit, antes da formação do Adão, é dito que um vapor subia da terra para regar a própria terra. Essa palavra vapor, no hebraico, está lá a palavra ed, escrito assim, Aleph, Dalet. E o que falta para o nome de Adão? A letra Mem. Toma, Adão. Aí o Zé vai dizer que nessas outras terras, outros seres humanos foram criados, mas não no formato igual do Adão, e não tinham a plenitude do discernimento do bem e do mal, assim como relata a história do Adão, lá no Jardim do Éden. Então, a gente vai ver que dentro desse contexto da formação do Adão, que é o homem da consciência, do discernimento, aí que se dá, então, o formato do homem. Então, isso é chamado, dentro do mundo cabalístico, daquelas sefirot, que são as esferas espirituais, que vêm da emanação do Eterno, da sua luz infinita, que faz uma infusão nesses mundos da sefirot, até chegar na última sefirá. A última sefirá é a sefirá de Malchut. Malchut? O que é Malchut? O reino. Mas que reino? O reino do conhecimento, o reino do discernimento. Discernimento do quê?
que nós somos feitos à imagem e semelhança do eterno Criador. Temos que ter essa consciência, temos que ter esse discernimento. Então, de Adão para cá, que a gente tem justamente esse discernimento. E o que havia antes? Bom, o que havia antes, a gente vai ler lá em Gênesis capítulo 36, quando se fala sobre a genealogia do irmão de Jacob, o Esaú em português, assim como Jacob tinha um outro nome chamado Israel, também o Esaú tinha outro nome chamado de Edom. Então lá é dito que existiram reis em Edom antes que existisse rei em Israel. Da palavra Malchut. Então vai dar uma relação lá de 7 reis de Edom. Isso é conhecido na linguagem cabalística como Malchei Edom, ou então em português, reis edomitas. Que esses reis edomitas, quando é relatado nesse capítulo 36 lá de Gênesis, dá o nome deles, o nome de um, morreu, veio o outro. Quando chegar no último, aparece o nome dele e o nome da mulher dele. Então aqui que a gente está vendo que o mundo antes do Adão era um mundo do caos. Existiam esses seres humanos, digamos assim, mas que não tinham equilíbrio. Não tinham equilíbrio, não tinham discernimento e nem conhecimento. E não havia exatamente o equilíbrio entre o quê? O que a gente percebe de Adão e Havá, de Adão e Eva. Então, era justamente esse equilíbrio que Deus queria para justamente manter o mundo Olam Hatikun, um mundo aperfeiçoado. Então, a gente tinha saindo do Olam Hatorro, do mundo do caos, para a gente viver realmente um mundo iluminado. Iluminado com conhecimento. E esse conhecimento voltado ao serviço de Hashem, do Eterno. Então, a gente está vendo que essas explicações que constam dos nossos livros e temos que saber tirar dos versículos, dos Pesukim, dos Perakim, dos capítulos, justamente conhecimento mais aprofundado. Sobre essa questão do rio de fogo, o Talmud também usa uma expressão chamada pulsa de Nura. Pulsa é algo que, igual em português, que pulsa. É igual um pulso. Então seria tipo um chicote, aquele que fica pulsando de fogo. Então, quando um cabalista, na sua profundidade de estudos, na sua profundidade de devoção, consegue demonstrar perante o julgamento divino, assim como a gente viu aí do profeta Daniel, sendo relatado, que alguém está incorrendo num erro gravíssimo e coloca em questão outras pessoas, e principalmente o povo de Israel, pode ter efeito a pulsa de Nura. É relatado, na Israel principalmente, e algumas vezes foi realizado esse ato de pulsa de Nura, onde vários Ekubalim, vários cabalistas se reúnem contra uma situação totalmente negativa para o povo de Israel e fazem, então, esse ato, que aquela pessoa seja realmente rapidamente julgada. E aí, se ela for merecedora do pulsa, denura, desse chicote de fogo, algo poderá acontecer com ela. É dito sobre, entre outros, Ariel Sharon, que foi primeiro-ministro de Israel, além de grande general e outras coisas mais, e num momento final, digamos, da vida dele, ele fez o que foi o chamado de Hitnatekut,
que era a saída da faixa de Gaza. Israel controlava essa faixa de Gaza para manter ela sob controle. E ele sempre defendeu essa ideia, mas num dado momento ele achou que não. Nós devemos sair de lá e se livrar da faixa de Gaza. Deixa eles para lá. E desde que nós saímos da faixa de Gaza, em 2005, 2006, quem tomou conta da faixa de Gaza? O grupo Hamas, formado por palestinos de lá mesmo. Então, eles começaram a armar a faixa de Gaza, a gente viu agora esses túneis e tudo mais. E olha o que aconteceu, além de atacar Israel várias vezes, veio aquele massacre, em 7 ou 8 de outubro do ano passado, uma coisa terrível. A pergunta é, a gente acertou, então, a ter saído da faixa de Gaza? Então, a gente vê que até hoje estamos sofrendo essas consequências, uma guerra daqui e dali, tanto no sul, com a faixa de Gaza, e agora no norte, no Líbano, com o Hezbollah. Então, é difícil. Mas tudo isso, talvez por culpa do Ariel Sharon, que acertou muitas coisas na vida dele, não há dúvida. Mas no momento final teve esse, sabe dizer o quê? Aí é dito, não se sabe se é verdade ou não. Estou falando aqui, não se tem comprovação. Mas que foi feito um ato de pulsa-tenura contra ele. E ele teria entrado, então, naquele estado vegetativo, como a gente viu, a história dele desde 2006 até 2015, mais ou menos, quase 10 anos ficou no estado vegetativo aqui. Então, de fato, o julgamento é como está no profeta Daniel, esse capítulo 7, os livros estão abertos. Essa é a mesma visão que a gente tem para Rosh Hashanah agora e Yom Kippur. Esses livros são abertos e vai haver esse julgamento do Eterno. E como fala Perachá, Deus colocou a bênção e a maldição, a vida e a morte. A gente deve escolher a bênção e a vida. Como? Através do conhecimento, do estudo de Torá. Torá para todos. Todo aquele que deseja estudar a Torá, todo aquele que deseja se aprofundar, em conhecer, em cumprir, as portas têm que estar abertas. As portas estão abertas. Então, até o que eu posso fazer é aquilo que eu estou me propondo, então, a cumprir perante o Eterno. Então, esse meu coração voltado ao serviço do Eterno, com alegria no coração, é que faz com que eu possa realmente receber as bênçãos do Eterno.